Olá pessoal, quem vos fala é o professor Sérgio Vasconcelos. Sejam bem-vindos à disciplina de Desenho Técnico à Mão Livre. Na aula de hoje, veremos o conteúdo chamado Vistas Ortográficas, ou simplesmente époras. Este conteúdo será dado de forma simplificada. Se você desejar aprofundar os seus conhecimentos em relação a esse conteúdo, você deverá pesquisar sobre sistemas de projeção. Sugiro a todos que pesquisem, que leiam e que aprofundem o conhecimento. Antes de falarmos de terminologias técnicas, vamos fazer uma observação deste desenho. O que temos aqui? 3 planos ortogonais entre si, 2 planos verticais e um horizontal, um objeto representado em 3 dimensões e 3 observadores, que daremos o nome de observador frontal, observador superior e observador lateral. Como são geradas as vistas ortográficas? Imagine que este observador tem em suas mãos uma lanterna e aponta o feixe luminoso para este objeto. Obviamente será gerado neste plano a sombra deste objeto. Como seria a sombra deste objeto? Vou fazer umas linhas aqui, que nós chamamos essas linhas de raios projetantes ou linhas projetantes. E nós desenharemos de forma bem grosseira o que seria o contorno deste objeto neste plano vertical. Seria algo assim. Observe, estou fazendo com linhas estreitas e agora vou fazer uma linha em definitivo. Eu teria aqui a sombra deste objeto gerado neste plano. A partir de agora, vamos começar a introduzir também as terminologias técnicas. Em vistas ortográficas, eu não vou chamar este desenho de sombra. Eu vou chamar de vista frontal. Por que vista frontal? Ela foi gerada de acordo com a observação do observador frontal. Muito bem. Vamos pensar agora neste observador. Observador lateral. Tomando como referência o observador frontal, ele está do lado esquerdo do observador frontal. Chamaremos então de observador lateral esquerdo. Usando o mesmo raciocínio, ele projetaria neste plano o contorno ou a sombra do objeto, que seria algo assim. Se estivéssemos falando de sombra, eu teria apenas este contorno, porque sombra tem apenas contorno. Mas nós estamos falando de uma vista lateral. Teremos então que projetar também as linhas que compõem a geometria do artefato em estudo. No caso, eu teria o contorno e teria esta linha aqui que representa a visualização deste plano horizontal em relação a este observador. Outro observador, observador superior. Levando em consideração o mesmo raciocínio, como se ele tivesse uma lanterninha e jogando o feixe luminoso de cima para baixo, eu teria aqui projetada a sombra do objeto. Se estivéssemos falando de sombra, eu teria apenas um contorno. Mas estamos falando de uma vista ortográfica, então temos também as linhas que compõem a geometria do artefato. A essas linhas externas nós chamamos de linhas de contorno e essas aqui de arestas visíveis. Bom, nós
Vamos primeiramente entender isto aqui. 3 planos, um objeto, 3 observadores, 3 vistas desenhadas. Mas esse desenho está feito em perspectiva. Quando você faz um desenho em perspectiva, inevitavelmente você gera algumas deformações de ângulos. Aqui você tem um ângulo reto que não aparece reto e por aí vai. Como eliminar essas deformações? Partamos então para essa figura lateral. Você tem aqui o plano frontal, o plano lateral e o plano horizontal. Imaginemos que eu tenho 3 planos, como se fosse uma caixa de papelão, e eu vou planificá-los. Ou seja, eu vou rebater este plano nesta direção e rebater este plano nesta direção. Eles ficariam mais ou menos assim, olha, rebatendo nesta direção, nesta direção. Finalmente eu teria os 3 planos nesta posição aqui. Eu teria então o meu plano frontal, contendo a vista frontal. Teria aqui o meu plano lateral, contendo a vista lateral esquerda, porque o observador lateral esquerdo foi que gerou essa vista, e a vista superior. Este começo é muito, mas muito importante para que a gente entenda o mecanismo da geração de vistas ortográficas e mais à frente possamos fazer vistas ortográficas de objetos mais complexos. Bom, para quem ainda não entendeu direito o que é um triedro, vou mostrar algo parecido aqui, olha. É um espaço tridimensional limitado por 3 planos. Tenho aqui um plano ortogonal a este outro plano e ortogonal outro plano. 3 planos. Neste primeiro plano foi desenhada a vista frontal, neste segundo a vista lateral esquerda e neste aqui a vista superior ou de topo. Bom, mas isso aqui é um objeto tridimensional e nós temos que desenhar na folha que é bidimensional. O que é que se faz então? Eu vou fixar o plano frontal e vou rebater os demais planos. Rebatendo aqui o plano lateral e rebatendo o plano da vista de topo. Tenho então a vista frontal, a lateral esquerda e a vista de topo ou vista superior. Este vídeo eu vou dividir em 2 partes para não ficar muito longo. No próximo vídeo nós vamos fazer as vistas ortográficas deste objeto. Antes de finalizar, eu gosto de dar uns avisos importantes. Assista aos vídeos, pratique bastante, visite a sala de aula virtual e, se tiver dúvida, consulte seu professor. Forte abraço e até o próximo vídeo.